Alô, meia. 400. Entendeu? Brasília, bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, o Taishi pode ter sido ou está sendo demitido, viu? Oi, Daqui a repete. um mês de ministério, o Nelson Taishi pode estar sendo demitido ou foi demitido há pouco. Que situação, cara. Que situação. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E aí tem que ter a repercussão. A parte. Reações à troca. Sim. Ai. Pessoal, boa tarde. A vida é feita de escolhas e eu hoje escolhi sair. Digo a vocês que tenho o melhor de mim nesses dias que eu tive aqui, nesse período. Não é uma coisa simples estar à frente de um ministério como esse num período tão difícil. E o mais importante de tudo é o seguinte, eu quero fechar isso para vocês. Eu não aceitei o convite pelo cargo. Eu aceitei porque eu achava que podia ajudar o Brasil e ajudar as pessoas. Obrigado. E não vai falar por que saiu? Sexta-feira, 15 de maio. O Jornal Nacional está começando. Em meio à pandemia do coronavírus, com quase 15 mil mortes, o Brasil está, de novo, sem um titular na pasta da saúde. A saída de Nelson Taishi provocou reações de parlamentares, partidos, governadores, prefeitos e representantes da sociedade civil. A maioria criticou os desmandos do governo em plena pandemia. Presidente, vai ter um pronunciamento amanhã? Quando vocês podem fazer fofoca, eu falo com vocês. Presidente, quem está assumindo o ministério? Quem é ministro, presidente? Quem vai substituir Taishi, presidente? Deixem o presidente governar! Quando vocês estiverem com fome, sem trabalhar, sem poder sair de casa e apanhar na rua, como vocês começaram a apanhar, vocês vão dar valor a um presidente que em 40 décadas, 40 anos, nunca houve um presidente igual a esse, Jair Messias Bolsonaro.
Eu sou uma pessoa... Eu sofro muito com claustrofobia. Eu não ando de elevador, tendo que usar máscara, óculos. A ideia de isolamento também é muito difícil, apesar de que eu estou saindo para cobrir as pautas, né? Mas quando não tem pauta, eu tô em casa, né? Não saio sem necessidade. Não tem passeio, não tem nada. E isso às vezes me causa um pouco de ansiedade, de angústia. Eu sou um caboclo, como eu sempre falo, sou um caboclo do interior, então a gente gosta muito desse contato físico, a gente se abraça, a gente é assim, muito unido sempre, né? Então faz muita falta, é difícil. E nesses meses todos não tive contato com ninguém, me distanciei de todo mundo. Algumas pessoas me perguntaram por que preto e branco, por que cinza, por que assim escuro, né? Eu escolhi um cinza assim bem cor de chumbo, né? Bem plumbel assim para mostrar o peso desse momento, né? Toda vez que eu venho aqui eu choro, não tem conversa. Todas as vezes eu sempre me emociono quando eu venho aqui. Eu já ouvi histórias muito tristes aqui. Então, eu tinha falado que eu não queria mais voltar aqui. Mas, infelizmente, a gente é obrigado a voltar. Obrigado não, a gente tem que mostrar o que acontece aqui. Sua mãe, né? Meus sentimentos para a senhora, né? A gente sente a dor das famílias e se coloca no lugar das famílias, não é fácil. Pai, eu lutou a vida inteira para não ter direito a uma cruz, eu não aceito isso. Senhor, esse é mais um dia de tristeza aqui no Vale das Lamentações. E nós queremos pedir ao Senhor que conforte os corações dos familiares. Isso aqui é um dos dramas dos familiares que não tem dinheiro para identificar o túmulo na hora do enterro. E aí, ó, um copo descartável, outros identificam apenas com uma flor. Eles não são obrigados, mas a identificação é vendida aqui no cemitério. E muitos não têm os R$120 para identificar o túmulo. E aí, provavelmente, o familiar nunca mais vai conseguir encontrar o túmulo do seu familiar. É muito triste ver um túmulo identificado com um copo descartável. Impressionante é o número de sepulturas, como eu falei da última vez que eu vim. Estava lá, acho que tinha cinco fileiras quando eu vim da última vez. Eu lembro como se fosse hoje, era mais ou menos essa hora, meio-dia.
eu tive a notícia de que estavam enterrando gente com trator. As valas aqui a gente chama de vala, né? A gente chama de vala comum aquilo. Não importa o nome que eles deram de trincheira, eu achei aqui uma conversa fiada. Aqui a gente conhece como vala, vala comum. Terrava de 5 e 5, foi o que eu consegui registrar nesse dia. Eu passei mais ou menos meia hora lá, foram 17 enterros que eu presenciei. E o senhor enterrou quantos num dia assim, o máximo? 115. No mesmo dia? No mesmo dia. Mas entrou pela noite? Entrou que ficou, tinha uns 3 farolzão aí, igual lá dali da arena, assim, ó. Focar porque era escuro. Aqueles painéis de luz, isso, assim? Focando porque poder a gente trabalhar que a gente não conseguia, porque tava muito escuro. Isso aqui é a prova maior de como a doença existe, ó. De um lado e do outro aí de sepultamento aí, ó, pra você ver, ó. Então não brinque, pessoal, não brinque porque o negócio é sério. Às vezes a pessoa, porque isso aqui, teve gente aqui que eu enterrei aqui, tava brincando, bebendo num bar. Quando foi a pessoa deu uma dor no abdômen dele e foi pro hospital. Quando foi na outra semana eu enterrei ele. Chega só um pouco mais pra cá, seu Marcos. Eu sou claustrofóbico e aí quando eu vi a notícia de que as pessoas morriam com dificuldade de respirar, eu tinha crise de ansiedade, eu não dormia. Começou a faltar leito no hospital, né? Os hospitais lotados. E aí começou a morrer gente em casa, e a gente começou a acompanhar o SAMU. O SAMU, eu acompanhei uma médica que estava fazendo um plantão de 36 horas. E naquele dia, a primeira chamada que ela recebeu foi a mãe dela, que era paciente de câncer, e estava com Covid, né? Eu não posso nem imaginar, mas eu fico tentando me colocar no lugar, cada vez que eu pressionava o obturador da câmera, tentava me colocar no lugar das pessoas que viram isso com seus familiares. E essa aqui foi a primeira foto que eu fiz no cemitério. E essa senhora, ela faleceu e uma coisa que me chamou muita atenção foi que o marido dela, apesar dela ter sido testada positivo para Covid, ter entrado na estatística, ter saído com a certidão de óbito informando isso, o marido não acreditava, dizia que esse vírus era uma invenção para derrubar governos. O ponto da virada, para mim, é o dia 15 de março. Eu acho que até o dia 15 a gente ainda tinha a dúvida qual o caminho que o presidente seguiria. No dia 12, ele faz um pronunciamento, se eu não me engano era uma quinta-feira, em que nesse pronunciamento ele pede para que os seus apoiadores repensem e faz ali um pleito para que eles não compareçam na manifestação do dia 15. Não dá para ver nada aqui. Era uma manifestação de apoio ao governo. Por volta de meio-dia, o presidente saiu do Palácio da Alvorada. E no dia 15, no domingo, ele surpreende a todos, e eu lembro porque eu estava de plantão. Nesse dia eu estava na porta do Palácio da Alvorada e ele sai. Depois foi ao encontro dos manifestantes. Ele sai, ele participa das manifestações, fica em frente ao Palácio do Planalto, desce, interage com os apoiadores, toca nas mãos, pega celular, tira selfie. Enfim, de certa forma contribui para que se forme uma aglomeração aqui em frente à Praça dos Três Poderes e com um gesto basicamente desautoriza o ministro da Saúde de então. O Brasil se diferencia dos outros países
em gestos e em declarações do presidente da República. Ontem, ao se juntar a manifestantes em Brasília, Jair Bolsonaro descumpriu recomendações sanitárias internacionais e provocou críticas. Então, para mim, esse foi o ponto definidor. Foi o ponto de que ficou claro que o caminho que o presidente Bolsonaro tinha escolhido para lidar com essa pandemia é o caminho da gripezinha. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Das declarações polêmicas. Cara, quem fala de eu não sou coveiro. Da resistência às medidas de isolamento social. Não sou coveiro. Do confronto com os governadores. O governador de São Paulo falou o quê? Idiota! É melhor isolamento do que o sepultamento. Quem ficar em casa parado vai morrer de fome. O povo tem que voltar a trabalhar. Segurem. Não deixe entrar em espiral antes do sistema estar mais preparado para atender, já que até agora ele começou. E quem não quiser trabalhar, que fique em casa, porra! Atendam às recomendações dos governadores dos seus estados. Sigam as orientações das pessoas mais próximas que estão em contato com o sistema de saúde, que são os prefeitos, governadores e o próprio Ministério da Saúde. O brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. O presidente voltou a desrespeitar as medidas de isolamento social. O ministro falava uma coisa em relação a isolamento social e o presidente ou falava ou fazia outra coisa. No momento não tenho um remédio que eu possa acreditar que usando esse remédio em larga escala eu consiga tratar. Ponto. Aquele remédio lá, doxicloroquina, tá dando certo em qualquer lugar. Nosso governo tem recebido notícias positivas sobre esse remédio fabricado no Brasil. Essa tensão, esse conflito vai permanecer ou os senhores vão conseguir convencer o presidente de que essa orientação científica é que prevalece no mundo inteiro e é importante nesse momento? Sempre técnico, sempre científico, sempre sobre o máximo que a gente puder fazer para preservar vida. Ontem, numa entrevista à Rádio Jovem Pan, o presidente Bolsonaro criticou o ministro. Disse que ele estava extrapolando e que tinha perdido a humildade. E a minha caneta funciona, né? Não tenho medo de usar a caneta, nem pavor. Em algum momento aqui no Palácio do Planalto, isso não só eu, meus colegas setoristas que acompanham, enfim, a saúde mais de perto, a gente sabia que em algum momento que aqueles constantes atritos resultariam na sua saída do governo em algum momento. O Brasil tem hoje oficialmente 1.924 mortes por causa da Covid-19. Em meio a esse quadro, o presidente Bolsonaro demitiu o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O novo ministro será o oncologista Nelson Teich. Hoje à tarde, durante o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, todas as regiões do Brasil voltaram a ter panelaços. Faz quase 2 meses que eu não aperto isso. Isso aqui está sempre tudo aceso, com muita gente indo e vindo. Olha isso. Não vamos encontrar nada. Ó. Isso aqui é metade da redação, tem outra metade do lado de lá. Mas vamos lá. Desculpa, vocês estão me ouvindo? Estamos, Davi. Eu estou na redação. Você está na redação? Estou fazendo daqui, tá tudo vazio. Abre o vídeo pra gente ver a redação. Estamos com saudade. Deu uma emoção de ir aí? Não, deu, mais ou menos. Dá para ver? Dá, de máscara, tá ótimo. Vamos lá, Thiago? Ok, vamos.
Tem uma matéria aqui exclusiva nossa, que é o Bolsonaro determinando ali um monitoramento de como informações estão vazando para os jornalistas. Então, diz que ele está cada vez mais incomodado com matérias na imprensa que falam mal do governo, e ele teria determinado uma espécie de busca interna, monitoramento interno, para saber como essas informações estão vazando. Pessoal, deixa eu falar primeiro aqui, depois, se as perguntas forem pertinentes, eu continuo. Se não for, eu estou fora. Você pode responder? O ministro Mandetta ontem reclamou, falou que o Itamaraty está entrando, fumando num barril de pólvora sobre a... Mandetta, outro esquece Mandetta. Esquece Mandetta. Mandetta canta fora do baralho. Você vê lá na saída do palácio, os jornalistas ficam confinados num lugar do lado dos apoiadores dele. Então ele vai, ataca, e ele incentiva as pessoas que estão lá a fazerem a mesma coisa que os jornalistas, que estão lá só trabalhando. Inclusive, aí eu estou apurando, aproveitar o momento, estou apurando. Globo, Folha, Estadão, Jornal do Comércio. Salário reduzido 25%, é isso mesmo? É isso mesmo? Repetir, Globo, Estadão, Folha e Jornal do Comércio. Redução 25% do salário. Está todo mundo pagando a conta alta. Você estava na reunião de segunda, não, né? Do meio-dia, das 14, aliás. De novo, pedir não custa. É toda uma geração que não teve essa experiência. Eu tive. Na época da Abril, da Playboy, teve o confisco do Collor. Então, pessoas de 30 para menos nunca tiveram essa experiência. Agora estão tendo, estão vendo que, enfim, a união pode fazer a força. Nunca queira estar nesse papel de pedir para os seus funcionários, colegas, repórteres, jornalistas, editores, a reduzir o seu salário em momento de pandemia, a reduzir a sua jornada em momento de pandemia. É muito duro, enfim. As pessoas ficam chateadas, trabalham com menos entusiasmo, trabalham menos porque devem trabalhar menos mesmo. A alternativa era ter que fazer demissões. Então, também isso ficou claro para os jornalistas na hora da negociação. Eu acho que a redação seguiu dando furos, informações exclusivas, seguiu perseguindo a notícia. Encare o vírus como uma realidade. 70% vai ser infectado. Para que levar o terror junto ao povo? Tem uma expressão do editor executivo do Washington Post, o Martin Barron: "We are not at war, we are at work." Quer dizer, nós não estamos em guerra, nós estamos fazendo o nosso trabalho. Nós temos que ter coragem de enfrentar o vírus. Está morrendo, gente, está. Lamento. Parabéns. E Bolsonaro, tem muita gente que acredita nele. As pessoas não sabem bem por quê, mas elas param de acreditar na imprensa e não sabem bem por quê. Porque o Bolsonaro falou, porque o Bolsonaro não acredita. Então, se o Bolsonaro não acredita, eu também não vou acreditar. Ele não gosta de ninguém que lhe peça explicações, entendeu? Por isso que ele demite os ministros que não seguem a risco o que ele quer, por isso que ele se afasta das pessoas que não pensam exatamente como ele pensa. E é por isso que ele ataca tanta imprensa, ele não gosta de questionamento. Ele não quer explicar por quê. A Lancet, uma das revistas médicas mais antigas e respeitadas do mundo, divulgou agora à noite um editorial com críticas às ações do governo brasileiro no combate à pandemia. A revista escreve para o mundo que Jair Bolsonaro está semeando confusão, desprezando e desencorajando abertamente as sensatas medidas de distanciamento físico e confinamento introduzidas pelos governadores e prefeitos.
Nova York, bom dia. Brasília, bom dia. Bom dia, São Paulo, Selma. Bom dia, William. Oi, bom dia. Bom dia, Bom dia. Vamos lá, gente, direto ao ponto. Fortaleza. Qual é a situação lá? Não era gravíssimo em Fortaleza? Sim, é o primeiro dia daquele isolamento rígido. Lockdown. Fortaleza se torna a terceira capital a passar das 1.000 vítimas. Eu quero saber primeiro os lugares onde a situação é gravíssima e que não podem desaparecer do JN. Corona Interior, Alessandro Torres. Um caso está acontecendo no Amazonas, né? Agora está indo se espalhando no Ceará. Começou na capital. Peraí, deixa eu Faltam ver. só 10 municípios do Ceará para ter Covid. O resto já está todo mundo com casos grandes. O exemplo seria essa Então, por cidade. que eu contaria isso para o Brasil É inteiro? porque ontem a gente falou de Manaus. Mas eu preciso ter conteúdo no VT. Eu não vou fazer um VT para dizer que só faltam 10 cidades, por isso que eu estou torcendo. Essa é uma pauta ruim. Por enquanto, eles estão tentando levantar mais coisa além do que a gente deu ontem. Manaus tem uma mulher que perdeu 3 filhos, é VT. Obrigado, gente. Bom dia a todos, tá? Só para te passar uma situação nas pracinhas, a gente está com muita dificuldade. Para você ter uma ideia, Belém está com todo o time reserva. Aí, tem que rodar. O Fabiano está fora, os editores todos, os titulares Estão estão todos fora. em quarentena. O Fabiano ficou doente. Ele pegou Covid? Pegou a editora titular do JN também está fora, afastada, não sei do teste dela que deu. Assim, de cara saíram 18 pessoas da redação. Meu Deus. E todas estão assim. Aí, algumas que não estão assim, o que fizeram? Reduziram o horário. Por exemplo, em Curitiba, cada um trabalha 4 horas só. Então, assim, tem momentos do dia que, por exemplo, a Bahia fala, ó, não tem mais ninguém aqui. Se precisar, fala comigo no WhatsApp. Assim, tá todo mundo no osso. Em Manaus também. Então, assim, eles estão na cara e coragem, assim. A gente fica, não tô fazendo mais. Tá duro. Na porta do Hospital Estadual Platão Araújo, o desespero. Luziane perdeu o marido, Leandro Jorge Lima, de 44 anos. Ele não conseguia respirar. Ele sofreu muito demais. Se vocês falarem com tem pessoas que eu vi lá onde a gente estava, que estão ali, pegando o corpo da família, que estavam lá. Cadê então esse negócio? O hospital não se pronunciou sobre o caso de Leandro Jorge Lima, que foi fotografado com o respirador improvisado com um saco plástico. Eu disse isso num tom que me incomodou, porque a essa altura do campeonato, com as dificuldades enfrentadas por esse pessoal todo, pode ter sido uma tentativa desesperada, heróica, de salvar uma vida improvisando um saco plástico. E não o tom que eu falei num tom como se os caras tivessem, tinha um tom condenatório na minha voz de que eu me arrependi imediatamente. Falei, por quê? Porque eu não estava concentrado. Eu estava pensando em outras coisas. Então eles estão usando lá, isso é proibido. Gente, você tem um sujeito perdendo a vida precisando ser entubado. Se você tentar, tem que tentar. Fosse meu pai, eu ia querer que tentassem. O cara vai dizer, cara, só tem um jeito. Improvisar um saco e fazer, faz, senão o cara vai morrer. Então, é muito dramático. Cara. Eu não enxerguei isso, eu não tive oportunidade ontem de enxergar isso com clareza, entendeu? É muita coisa em cima. Ontem foi um dia muito difícil para mim também. Chegou uma hora lá que às 8 horas da noite, eu saí na porta da sala e falei, entreguei, não consigo mais. Pessoal, vocês estão me ouvindo aí, não? Eu perdi um pouco uma parte da reunião, fiquei sem sinal aqui. Mas, Caco, hoje eu estava conversando com o Carlos novamente, né, o diretor do hospital lá da Vila Penteado. E ele me disse que hoje, nesse momento, ele não tem mais leitos de UTI, não tem mais leitos de semi-intensiva, não tem mais leitos de enfermaria e nem de emergência. Ele está aguardando 23 vagas para transferir pacientes para outros locais. Então é um hospital, é um hospital que hoje está à beira do colapso mesmo, né? Então, assim, no Penteado a gente continua tendo todos os acessos, a gente pode fazer todas as imagens, inclusive com esse médico que é intensivista, ele circula o hospital inteiro. Alô, som?
Só que é álcool isopropílico, então próprio para passar para higienizar equipamento eletrônico assim. É o seguinte, como a gente não pode entrar no hospital, eu vou pedir sua ajudinha para gravar um pouquinho do seu trabalho lá dentro. Pode já dar o REC. A partir do momento que a gente dá o REC na câmera, ele entra na emergência. Bom dia. E em seguida já vem um outro médico avisando que o paciente dele teve mais uma parada cardíaca. Mais uma, porque ele já tinha tido outras duas, né? Adrenalina pela pressão. Parou 2 vezes. Parou de novo? De novo? Ele teve uma parada logo quando chegou, de 2 minutos de duração mais ou menos. Ele teve uma crise, disse que teve uma crise convulsiva. Infelizmente, ele não sobreviveu. Depois de 2 dias, ele morreu. A equipe médica do Hospital Geral de Vila Penteado, em São Paulo, gravou imagens da própria rotina de trabalho durante 5 dias. A reportagem é de Caco Barcelos e Daniele Zampolo, do Profissão Repórter. Esse paciente suspeita de Covid acaba de falecer, né? Isso, acabou de falecer. Mais um homem. Qual? Cadê a escada? Cadê a escada? Dá licença, desce. O médico sai esgotado. 5 minutos parado. 20 segundos? É difícil sair. 20 segundos. Iniciar no segundo ciclo. Tá, e como tava de tomo dele? Pode parar, para. Ah, que porcaria! Deve ser muito difícil, né? Ter que lidar com isso aqui todo dia. Dar esse tipo de notícia, né? Fazer de tudo para esse paciente se recuperar, mas nem sempre isso funciona depois dessa notícia para a família. Imagina a cabeça desse médico. Cadê a Gabriela? Você indo embora? Se Deus quiser, pra todos sempre. Você não vai voltar mesmo? Mas você também morou aqui 1 mês. Você vai sair daqui do UTI mesmo? Já saí. Por quê? Que eu não sou obrigada. Pode sim. É desabafo do médico. Ah, insuportável, Eder. Eu acho que você compartilha de muita coisa. Então, Sim. você sabe o que está acontecendo aqui. Mandurinha sozinha não faz verão, gato. Né? Tá pesado tá pesado pra muita gente. Tá. Aconteceu algo específico, alguma coisa? Muito mais específica do que faz todos os meus pacientes morrerem. Isso é uma coisa que... Ou mais específica do sentido de... a paciente morre 11 horas da noite, ninguém avisa a família, aí a bucha fica pra mim, aí eu tenho que ser chamada de assassina pela família. Essa pandemia tá deixando todo mundo Não vai ficar uma inspirado. pessoa normal, né? Depois disso tudo. A gente principalmente. Eu já tô pensando em tomar antidepressivo. Não, porque eu já tomo fluoxetina faz um tempo por causa da ansiedade. Eu tomei Mas eu tô pensando em aumentar a dose de alguma coisa. Não, pra dormir eu já tomo Rivotril, Zolpidem, ciclomesaprina e Veramin. Pra poder dormir. E o povo pergunta, como você acorda? Acorda tranquilo. Se eu não tomo isso, eu não durmo. É assim, é difícil. Boa sorte. Boa sorte, Bruno. Obrigado, viu? Olá. Anteontem eu cheguei em casa exausta.
Depois de, acho que, de 15 horas de trabalho, plantão, tal, não sei o quê, quando eu estava indo dormir, eu recebi a mensagem do Santos. Minha mãe morreu. Pô, eu sonhei com isso. Como não sonhar? Me arrepia. Você acorda pensando nisso, você vai dormir pensando nisso. Quando nós percebemos, nós também temos, às vezes, essa percepção, é um número, estamos repetindo um número, nós falamos isso com o telespectador. Gente, a gente está falando de um número, mas atentem para isso, não é só um número, é uma vida. E vidas que talvez poderiam ter sido salvas com o que a gente tem aqui, pelo menos até agora, de informação da ciência. Não, e eu vou dizer, hoje nós vamos bater em 10 mil. Porque ontem já foi a 9 mil e quantas? E é 9.300, a gente está fazendo 600 por dia. Vai chegar nos 10 mil, se não chegar hoje, chega amanhã, cara. Quando chegar em 10 mil, esse número tem que estar... Há um mês eram 600. Agora você tem isso por dia. Pois é. Quinta-feira passada. Há um mês, não é nada, 30 dias. Essa é a primeira versão. Deixa eu dar uma geral. Alvin, eu acho que a gente está chegando lá. Eu só trocaria o título de letras minúsculas para maiúsculas porque acho que a ocasião pede. A gente tem uma versão com os nomes. Aguenta aí. Vou puxar aqui. Mas assim, né? É isso, é por aí. Botaria os nomes das pessoas com as descrições da vida delas, né, como se fossem epitáfios mesmo, né, porque reforça o caráter de que são histórias por trás de números, né, que é o que a gente quer mostrar. E também colocaria os anônimos do lado de famosos, né, porque também mostra que o vírus não escolhe vítimas, afinal. Então aqui, por exemplo, Aldevan Brazão Elias, 46 anos, um bravo doce. Do lado, Aldir Blanc, 73. A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. Adriana Marques de Almeida Luz, 57. Não era só uma dentista, era uma criadora de sorrisos. José Rinaldo Coelho Pereira, 58 anos, dizia que a vida de rico o cansava. E ontem, vendo o JN, eu pensei numa coisa que eu não sei se é possível, se na hora daquele display, a câmera não tem como ir para o telão lateral que você tem com fotos das pessoas que morreram, para a gente não dar só números. Mas eu tô falando só ontem de 600 pessoas. Não, ok, mas se você conseguir com as praças, os personagens que vão estar nas matérias, pedir mais fotinhos, e não necessariamente são aquelas pessoas daquele dia, mas é uma homenagem ao JN a todas as pessoas, sabe? Você faz uma arte todos os dias com foto daquelas pessoas. Eu precisava falar com o pessoal da arte. Desde o início da cobertura jornalística da pandemia, a imagem que ilustra o nosso painel lá atrás tem sido o do novo coronavírus. A imagem que o mundo todo tem do inimigo número 1 da saúde humana nesses tempos difíceis. Mas aqui no Jornal Nacional, todo dia, o que nós procuramos fazer é informar para ajudar os brasileiros a frear essa pandemia. E talvez a melhor forma de fazer isso seja lembrar o tempo todo que nós estamos falando de vidas, de cidadãos, de pessoas. Olá, boa tarde. Aqui é o apartamento da Inês. Tudo bem? É melhor tirar o sapato aqui, né? Vamos tirar aqui o sapato. Com licença, viu, Inês? A gente não pode mais nem se cumprimentar como antes, né? Mas a gente vai fazer um cumprimento assim virtual. Tudo bem? Prazer, Everton. Ele adorava cozinhar. Ele adorava preparar as coisas para as pessoas comerem. E ele preparava e chamava. Chamava ele, chamava o namorado, chamava dela e chamava todo mundo. Tu pode ficar junto com a tua mãe, Bia. Esse é o Paulo.
Eu estou aqui lhe falando, eu me preparei psicologicamente, mas tem horas que a gente revolta. Foi muito cruel. A doença foi muito cruel com a gente. Às vezes as pessoas me perguntam, mas você tem que ver que você teve a sorte de ser feliz, que você amou e foi amada. Só que era tão bom, que a gente era tão feliz, que eu queria que fosse por mais tempo. Eu queria que Deus tivesse concedido, sabe? Essa graça da gente ter mais tempo junto. E tem gente que não acredita. E é uma coisa tão louca que confunde mesmo as pessoas. Porque tem gente que não sente nada. Vou falar contigo na reunião, mas para adiantar, a gente precisa de mais três pessoas que perderam um parente próximo para Covid. Vai ser amanhã. Acho que todo jornalista assumiu real essa função, né, de orientar as pessoas, de dizer, olha, fiquem em casa, usem máscaras, cuidado, essa doença é perigosa, se cuidem dos outros. Não tinha me passado pela cabeça que isso poderia acontecer dentro da minha família. Muito menos com o meu avô. Não me passou pela cabeça. O pai vai ser transferido daqui a pouco, Juna. A vaga que saiu pro Leonardo da Vinci. Por favor, vem pra cá, pelo amor de Deus, que eu não vou aguentar ver a saída dele, não. Pois é, gente, a gente tem que ficar calmo, ele vai ser transferido. A gente vai ter a certeza que lá ele vai ter um amparo melhor, caso ele precise. A gente não tem que pensar no pior. Não é que ele tá morrendo, não é que ele tá nas piores, não. Ele tá bem, é o que a gente sabe que ele tá bem. Então a gente tem que ficar calmo e confiar que vai dar tudo certo. Ele saiu da ambulância muito fraco, ele teve dificuldade para ficar em pé. Eu ainda tentei ajudar, o segurança estava me impedindo de chegar perto dele. Aí ele sentou na cadeira de rodas e eu fiquei dizendo palavras positivas para ele, né? Fiquei dizendo, a gente vai ligar para o senhor amanhã. E ele olhou assim pra mim e ele disse assim, liga pra quê? Ele não sabia que não podia fazer visita. E que a gente só ia ter contato com ele por ligação. Minha irmã que recebeu mensagem de um assistente social. Pronto, amiga. Eu acabei de ver aqui, tá? Ele realmente foi transferido pro 4º andar, lá é semi-intensiva. Ele teve um desconforto muito grande respiratório e por isso foi levado para lá para ficar de observação. O médico lá do Leonardo da Vinci acabou de me ligar e ele disse que não tem sinal de melhora e ele está com sangramento muito grande nessa região dos rins, né, bexiga, próstata, uretra. Ele fez uma transfusão de sangue ontem e, infelizmente, a medicina está tentando fazer de tudo. E ele ainda disse que o vô é muito aguerreiro, muito resistente, por ter passado todos esses dias. Mas a gente tem que se preparar, porque, infelizmente, está irreversível o quadro clínico dele. Ai.
Não tem mais onde colocar. Ó, o presidente aí, ó. Mais aí, ó. Presidente, o que na opinião do senhor explica o Brasil ter 12 mil mortos e a Argentina ter 320 pelo Covid? É só você fazer a conta por 1 milhão de habitantes, tá? E talvez o que está... Vamos falar da Suécia? A Suécia não fechou. Pronto, a Suécia não fechou. Você está defendendo, com toda certeza, entrou para a ideologia. Você pegou um país que está caminhando para o socialismo, que é a Argentina. Aí você faz. Outra pergunta aí. Numa eleição muito acirrada, como foi a eleição presidencial brasileira, você consumir informações de baixa qualidade, fake news, pode te levar a uma escolha errada ou mal informada. Tem consequências isso? Tem, mas são consequências políticas, consequências com as quais você pode viver. Numa pandemia, você se informar com fake news pode custar a sua vida, é diferente aqui. Presidente, o que na opinião do senhor explica o Brasil ter 12 mil mortos e a Argentina ter 320 pelo Covid? É só você fazer a conta por 1 milhão de habitantes, tá? A Argentina adotou desde o início uma política muito restritiva de isolamento social. O resultado é nitidamente melhor. Nós fizemos a conta por 1 milhão de habitantes, como sugeriu o presidente, mas não parou por aí. Ele vai à Suécia. A Suécia não fechou. Então, também a conta tenta colocar os pingos nos is nessa comparação. 7,9 na Argentina e 358 mortes por milhão na Suécia, que foi o exemplo positivo usado por ele. Parte da nossa função é pegar imprecisões das autoridades e mostrar, olha, não é bem assim. Fazer as contas para o leitor e mostrar que não é bem assim, que os fatos, você pode ter sua própria opinião, mas você não pode ter os seus próprios fatos. Para ser bem sincero e franco, o álcool gel e nada é exatamente a mesma coisa. Se você quer mesmo fazer uma asepsia completa das suas mãos e dos seus braços, você tem que utilizar, por incrível que pareça, o vinagre. Ele sim mata. Gostaria de saber se é verdade, pessoal, se o álcool 70 causa má saúde. As pessoas pedem, às vezes, coisas que a gente já fez há um tempão, né? Acho que continua circulando. E essa outra aqui de maçã e inhame é mais uma daquelas curas milagrosas. A Roberta que gosta de fazer essas daqui, eu vou passar para elas daqui. É a gente que tá numa fria, viu, Simão? Tem piada pronta para hoje? Já no celular. Temos piada pronta. Bolsonaro arranja agenda em ministério para a mulher que diz que cura Covid com alho. Ah, vocês viram isso aí? E aí você vai reforçar o enxofre no corpo e pronto, tá resolvido. Agradeço a vocês todos pela disponibilidade aí da gente poder fazer a nossa reunião. O nosso alvo tem sido sempre o conteúdo, né? Então a gente evita ao máximo dar qualquer visibilidade para os sites, até porque nós não queremos que esses sites ganhem visibilidade. Boa tarde. Quem fala é Rony, repórter do G1, da editoria Fato ou Fake.
O meu pai morreu de Covid. Isso ganha uma relevância muito grande, porque você se sente numa espécie de trincheira. E aí, quando você se depara com alguns discursos, algumas informações que você vê que são absolutamente falsas, muitas vezes emitidas por pessoas que deveriam ser confiáveis, é como estar envolvido numa guerra, em que, se você conseguir produzir uma checagem confiável e fazer com que ela chegue às pessoas, você pode estar salvando uma vida. Essa é uma outra verificação. Começou com essa publicação em uma página do Facebook. O cara questionando como se levava um corpo com uma mão só. Poderiam ter tentado disfarçar melhor. A gente conseguiu falar com o cara que tirou essa foto, o autor da fotografia. Na verdade, isso nunca se tratou de corpos. É de um protesto que foi realizado na Flórida, nos Estados Unidos. É um funeral simbólico. Exatamente. O presidente compartilhou um vídeo em que um homem aparece falando no Ceasa de Minas Gerais, mostrando os galpões vazios. A culpa disso aqui, é dos governadores, viu? Na verdade, o galpão estava vazio porque estava em limpeza naquele momento. Então o vídeo era falso. E o presidente compartilhou isso, depois pediu desculpas. Entre março e maio, as redes sociais excluíram ou ocultaram 5 publicações do presidente. Essa aqui tá falando: patriotas lotam as avenidas de Brasília em apoio a Bolsonaro. Aí tem uma foto. Eu só cliquei com o botão direito, botei procurar imagem no Google. Bom, aí ele procura e apareceu aqui, ó. Em Brasília, manifestação contra Dilma reúne 100 mil pessoas. Tá aparecendo aqui, né? 2016. Tem essa bandeira aqui, no mesmo lugar. Então, quer dizer, eles usaram uma foto antiga para falar que foi maior do que foi. Bolsonaro culpou os meios de comunicação por espalhar a sensação de pavor. O protesto atentava contra 2 pilares da democracia: o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Vocês sabem que o povo está conosco, as Forças Armadas estão ao lado da lei, da ordem, a democracia e a liberdade também estão ao nosso lado, e Deus acima de tudo. Vamos tocar o barco. Peço a Deus que não temos problema essa semana, porque chegamos no limite, não tem mais conversa, ok? Em Brasília, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro tentaram interromper um protesto de profissionais da saúde. Enfermeiros. Cuba! E para a Venezuela nós te damos! Vocês querem avançar para a Venezuela e para Cuba? Nova com esse sinto o cheiro da sua pessoa que não toma banho direito. Resiste! Põe o dedo! Não me encosta, não! Põe o dedo pra mim, seu mendigo! Põe o dedo pra mim! Põe o dedo pra mim! Põe! Entendeu? É uma manifestação pró-governo, do outro lado. E aqui é uma manifestação pró-impeachment, né? Se eles se encontrarem aqui, se juntarem, cara, é confusão na certa. Não tem uma paixão, não tem romantismo. A câmera sempre vai estar ligada e pronta para esses momentos, né? Até quando a gente vira alvo, né? Um fotógrafo do jornal Estado de São Paulo e mais 2 profissionais foram agredidos com chutes e murros. Me derrubaram da escada, caí, tomei alguns chutes, tomei uma cotovelada. As pessoas vão ter que ligar aqui pro hospital para saber como estão. A Globo é um lixo! O Bolsonaro tem razão! Peço desculpas aí a você. A
Aqui não vai gravar essa porra não, aqui ó, Globo lixo do caralho. Empresa lixo, bando de vagabundo do caralho, tô acabando com o Brasil. Nossa, é horrível, angustiante, né? Eu mesmo recebo e-mails de eleitores, né, com os quais eu dialogo, enfim, que eu acho que é importante conversar, de eleitores que falam que a imprensa está jogando contra, né, que ela quer o pior. Abraçaram uma espécie de teoria da conspiração, assim, a imprensa teria a ganhar com o desespero da população. Dizem que os jornais, o jornalismo, eles são uma espécie de rascunho da história. E a minha função é explicar para esse leitor que a função de um jornal é olhar para o que não está funcionando, né? Essa é a função do jornal. Então, é isso que ocupou as páginas, não só da Folha, mas, enfim, de todos os jornais ao longo desses meses, todos. Então, um caldo muito complicado e para o leitor muito indigesto. Se um país, né, lá fora acha que está passando por um grande problema, olha para o Brasil, porque a gente tem mais 2 grandes problemas. Ele passa, né, por uma crise sanitária, uma crise econômica e uma crise política grande, né? Então, é uma mistura explosiva. Vamos acompanhar, então, o pronunciamento do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Eu queria lamentar aqui esse evento, na data de hoje. Nós estamos passando por uma pandemia. A partir do segundo semestre do ano passado, passou a haver uma insistência do presidente da troca do comando da Polícia Federal. O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente. E realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. As investigações têm que ser preservadas. Eu ainda busquei uma solução alternativa para tentar evitar aí uma crise política durante uma pandemia. Eu vou começar a empacotar minhas coisas e vou providenciar aqui o meu caminhamento da minha carta de demissão. Acho que foi muito rápido, porque a gente mudou a chave de uma crise sanitária sem precedentes para uma crise política. Até aquele momento, a pior crise política do governo Bolsonaro. Basicamente, a discussão ali era se o presidente havia ou não havia interferido ou tentado interferir de forma indevida na Polícia Federal, visando a proteção de familiares que têm certos interesses em algumas investigações em curso da Polícia Federal. Jogo rápido aqui, só vou falar uma coisa e vou embora. Manchete da Folha de São Paulo de hoje. Porra! Novo diretor da BF assume e acata pedido de Bolsonaro. Que imprensa canalha, Folha de São Paulo. Canalha e elogio pra Folha de São Paulo. Eu tô tendo influência sobre a Polícia Federal? Eu tô tendo influência? Isso é uma patifaria! É uma patifaria! Folha, cala a boca, não te perguntei nada. Folha de São Paulo, Folha de São Paulo, um jornal patife e mentiroso. Está saindo, cala a boca, canalha, mentirosa e vocês da mídia, grande parte, tenham vergonha na cara. A gente está em plena pandemia e o presidente da República
virou alvo de um inquérito no Supremo Tribunal Federal. O ex-ministro Sérgio Moro, que fez as acusações, diz que tudo que ele disse vai ficar provado. Se for revelado o vídeo da última reunião ministerial, o Supremo ainda não decidiu se vai, de fato, abrir esse vídeo. O Supremo vai apurar se o presidente tentou exercer algum tipo de controle sobre a Polícia Federal, visando ali algum benefício numa investigação futura de seus filhos. O senador Flávio Bolsonaro, por exemplo, é alvo de uma investigação sobre rachadinhas, desvio de dinheiro de servidores públicos na Assembleia Legislativa do Rio. E o pivô do caso é um personagem muito incômodo para ele e para a família toda, que é o ex-chefe de gabinete, Queiroz, que tem envolvimento com a milícia do Rio de Janeiro. Por isso o caso se torna muito constrangedor e problemático para toda a família. E agora a gente vive um contexto que é quase a definição da tempestade perfeita, com o segundo ministro da Saúde tendo que se equilibrar entre proteger os protocolos científicos e seguir as vontades do presidente, Toda a declaração pública dele é um ambiente de enorme tensão. O ministro acabou de saber por um repórter do Globo de decisões do presidente que impactam diretamente a gestão dele na saúde, na crise sanitária. Poucas vezes se viu uma autoridade pública numa situação dessa, numa entrevista coletiva, num contexto tão complicado. O presidente Bolsonaro divulgou agora que vai incluir academias, salões de belezas e manicure como atividades essenciais. Queria saber se o Ministério da Saúde concorda com isso, se houve uma orientação do Ministério da Saúde para isso. Obrigado. Liberação de? Academias, salões de beleza e manicure. Academias, salões de beleza e manicure. Como atividade essencial. Como atividade essencial. O que eu acho hoje é o seguinte: se você criar um fluxo que impeça que as pessoas se contaminem, e se você criar condições e pré-requisitos para que você não exponha pessoas a risco de contaminação, você pode trabalhar a retorno de alguma coisa. Agora, tratar isso como essencial é um passo inicial, que foi uma decisão do presidente, que ele decidiu isso aí. Isso aí saiu hoje, isso. Ele acabou de falar com o Alvorada. Falou agora. Queria saber se isso passou pelo Ministério da Saúde. Decisão de? Quem são? Manicure, academia. Salão de beleza. Barbearia. Barbearia. Salões de beleza e academia. Isso passou pelo Ministério da Saúde? Não, isso aí não é... Acho que isso... Não passou. Não é atribuição nossa. Isso aí é uma decisão do presidente. Mais alguma pergunta? Por favor, nome e veículo de imprensa no microfone. O Ministério da Economia que decide isso. Presidente, ontem o ministro soube do decreto pela imprensa, porque o senhor tinha avisado aqui. É importante o ministro da Saúde participar dessa discussão. O Major Jorge hoje se penitenciou, faltou ele fazer um contato com o ministro, mas não tem problema nenhum. Está no decreto, vírgula, de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde. Ponto final. Mas é importante a presença dele nessa discussão. Não é porque faltou um contato, a gente vai desclassificar esse novo decreto que trata de mais algumas profissões, tá certo? Acontece. Quantas vezes você chega em casa com um colega para almoçar e não avisa a tua esposa? Vai acabar o casamento por causa disso? Bom, temos algumas novidades hoje no Espelho. Tem o vídeo que foi mostrado para quem está muito próximo do inquérito. E, inclusive, o Moro foi ver, também. Sim. Ele estava presente. Agora, acabou de piscar aqui, eu acho que foi até copiada. Fresquíssimo. Vamos dar no Estúdio I, já com a Camila. Já tem aspas confirmadas de 2 fontes. Seguinte frase. Já tentei trocar o chefe da segurança do Rio de Janeiro. Se não posso trocar, troco o chefe dele e troco o ministro.
que aí a gente já sabia, que veio depois. Não vou esperar foder com alguém da minha família. Troco todo mundo da segurança. Troco o chefe, troco o ministro. Foder com alguém da minha família? Mas vai ter pio ou vai ser na cabeça? Meu Deus, Bela. Meu Deus me livre, não quero pensar. Crefisa oferece Rodou Nacional. Boa noite. Boa noite. Um vídeo se torna o epicentro da tensão política em Brasília. Pessoas que assistiram ao vídeo afirmam que o presidente se exaltou na reunião. Que usou um palavrão ao dizer que... Opa! Que isso, gente? DT1! Que isso, gente? DT1! Atenção! Vamos cortar. E o diretor-geral da PE? Vamos cortar pra eles, atenção. Cortar pra eles. Câmera 1. Câmera 1. 2. Gente, leva break. Você viu aí, nós tivemos um problema com a escalada do Jornal Nacional, mas a gente começa agora, são 8 horas e 30 minutos. O que aconteceu? De Brasília. Nesse momento, a gente tem tido mais problemas do que o habitual. Ontem no vivo da Camila, quando eu não ouvi o que a Camila dizia. Silêncio. E você fica num negócio que você ela vai. O que ela está falando? Qual é o depoimento? Então você vai ficando no estado pedindo, aí fizeram o áudio no meu ouvido que você se ouve, né, quando você fala. Então, assim, a gente está realmente fora do padrão, assim. E é ruim ter esses erros, porque a gente já está mais cansado e mais estressado do que a média. Ok. Adriano? Aí vamos para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem coletiva. O dia começou com Bolsonaro desautorizando o teste em alguma coisa. Cloroquina. O nosso temor com cloroquina não é outro senão evitar que as pessoas achem que a cloroquina é a solução e saiam comprando cloroquina. Vai faltar para quem precisa. É uma questão de utilidade pública e informação. Grupo dos 300 com a sua missão. Mostra para o Brasil que Bolsonaro tem razão. Grupo dos 300 com a sua missão. Mostra para o Brasil que Bolsonaro tem razão. Alô, Progresso, parem de gesticular. Alô, Progresso, toma na cara. Vou acabar, presidente. 2022 na escolha legislativo, presidente. O senhor ficou contrariado com os tweets do ministro Taishi? Ele falou algo não na linha do que o senhor defende sobre a cloroquina? Olha só, todos os ministros, todos, já sei qual é a tua pergunta, você quer dizer o seguinte, tem que estar afinado comigo, todos os ministros são indicações políticas minhas. Mais uma coisa? Presidente, ontem quem assistiu... Presidente, as declarações do ministro Sérgio Moro de que o vídeo confirmaria todas as denúncias que ele havia feito... Você falou bacana, o Sérgio Moro foi prudente, ele confirmaria, ele podia falar confirma, né? Isso aí! Confirmaria. Olha só, não existe a palavra Polícia Federal em todo o vídeo, não existe a palavra Polícia Federal. Já adianto, caíram do cavalo. Não existe a palavra Sérgio Moro. Eu cobrei a minha segurança pessoal no Rio de Janeiro. Ok, pessoal? Obrigado. Cadê o comboio? Tá parado lá. Cara, olha. Tá conversando com segurança, tá vindo já. E havia toda a discussão sobre se na reunião do dia 22 de abril ele tinha ou não tinha falado interferência na Polícia Federal. A linha de defesa dele foi que ele estava se referindo, na verdade, à sua segurança pessoal, de que ele não estava se referindo à Polícia Federal. Eu não vou aqui falar outras coisas sobre a Folha de São Paulo, que eu tenho vergonha. Vou interferir, ponto final. Afirmou o Bolsonaro sobre o PF. E vamos lá, pessoal, se for pertinente, eu respondo qualquer pergunta aí.
tendenciosa, acaba a entrevista. Presidente, há 2 dias o senhor falou textualmente pra gente, do alto da rampa do Planalto, que o senhor não citava a Polícia Federal no vídeo. Por que a transcrição traz a Polícia Federal e o senhor passa uma palavra equivocada pra gente? 2 letras, PS. É Polícia Federal. Ô, cara, tem a ver com a Polícia Federal, mas é a reclamação PF no tocante ao serviço de inteligência. A transcrição da AGU está correta, presidente? Está correta. Então o senhor reclamou que não recebe informações da PF. Da mesma linha. E do Serviço de Inteligência. Inteligência das Forças Armadas e a BIM. Na sequência o senhor falou que vai interferir ponto final. O que é que significa? Eu não vou me submeter ao interrogatório para de vocês. É óbvio. Tentou trocar. Bem, vamos lá. Sem interrogatório. Outra pergunta aí. Vou acabar a entrevista. Não vem com palhaçada aqui. A palhaçada que você está fazendo. Não vem com palhaçada aqui. Aí tem o que eu falei ali, no tocante à segurança física. Está bem claro na minha segurança. Quem faz minha segurança não é PF, nem Polícia Federal. É o GSI. O general Heleno se recusou. Mais alguma pergunta? O general Heleno se recusou. Mais alguma pergunta? Ô, cara, acabou a tua cota. Mais alguma pergunta? Acabou a entrevista. Fique a favor do Brasil, vocês estão contra. Mídia podre! Mídia marrom nojenta! Em meio à pandemia do coronavírus, com quase 15 mil mortes, o Brasil está, de novo, sem um titular na pasta da saúde. E, mais uma vez, a saída de um ministro da Saúde se dá depois de o presidente Jair Bolsonaro insistir na adoção de medidas sem amparo da comunidade científica internacional e da Organização Mundial da Saúde. O presidente Jair Bolsonaro parou para falar com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada e, pelo 3º dia seguido, insistiu no uso da cloroquina como tratamento do coronavírus, apesar de estudos internacionais já terem concluído que não há evidências de que o medicamento reduza os riscos de intubação ou morte do paciente. Gomes Lima. Reinaldo Feitosa. Tá vendo a agonia que é? Você tá vendo a agonia que a gente fica? Por que essa demora toda? Hoje está demorando mais que o comum. Geralmente demora menos. Desde que ele começou com esse sintoma, que tá difícil. Só quem sabe é quem está passando por isso. O que as enfermeiras falaram? É agora? Eu acho que assim, a gente acaba torcendo por todos eles, sabe? Hoje eu estou aqui torcendo pelo Sebastião. Ele não teve melhora, mas está estável. Aquele quadro que ele entrou ontem, que eles entubaram, ele continua estável e você tem que esperar. Além do seu Sebastião Marinho da Silva, Irineu Alves. Quem que está internado aí, que a senhora conhece? A minha filha. Sua filha é? Ela tem quantos anos? 23. 23? Tá com a Covid? Sim. É? Qual que é o estado dela? Gravíssimo. Gravíssimo? Agora tá na mão de Deus. Deus sabe de todas as coisas.
E aí? Só notícias boas. Ele está reagindo meio à medicação e a pressão dele não está subindo, a diabetes dele está controlada e ele está reagindo bem. Ele está com 92 de saturação. Ai, que boa notícia! Glória a Deus! Tchau para vocês. Todos os dias é assim. Por aquela porta, saem as melhores e as piores notícias. Às vezes é uma pessoa que me procura para falar assim, meu pai saiu, recebeu alta, pode ir para casa. E muitos que, recebem a notícia de que às esse o familiar foi a óbito e não tem o que fazer. É pesado, é triste. Oi, Ana. Me deram a notícia que minha mãe faleceu. Sinto muito, Ana Paula. Esperei todo mundo passar na sala do médico, que aguardando notícia, e deixaram eu por último para dizer que ela tinha falecido. Ah, Daniela, hoje ele já não me deu tanta esperança, não. O que ele falou? Ele falou que ele está respondendo os medicamentos, mas que o rim dele parou, Então isso não é um bom sinal. Que está mais para ele falecer do que para viver. Ele falou assim. Londres, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bom, Hernani. De certo que eu tenho para vender é o OMS. Tem coletiva hoje, te imagino que vai sair algo relevante. Aí, velho. Um avião de... Então tá, deixa eu só explicar para você. Hoje, o Celso de Mello vai tomar alguma decisão sobre o tal do vídeo da reunião. Vocês não têm uma menor dúvida de que isso vai tomar uma proporção enorme do jornal. E de hoje não passa, é até as 17 h tá? Você acha que daqui vai demorar um pouco ou precisa a qualquer momento? Qualquer momento. Num momento de crise como esse, a gente está o tempo inteiro em alerta. Vai gravar essa chamada. Coberturas que antes nos pareciam mais espaçadas no tempo, agora você tem, assim, é quase assim, é uma manchete a cada minuto e tem um peso enorme. Certo? Isso, só. Olha aí. Atenção aí, todo mundo. Entrou as imagens, ó. Espera aí, calma. Não, ok, posso rodar? Só um minutinho, deixa eu acabar esse vídeo. Tirou 2 saídas, tá? Pode rodar. Rodou. Mas sem relação. Qualquer momento. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, decidiu liberar não vou botar a imagem da reunião ministerial, considerada peça-chave no inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir politicamente em investigações da Polícia Federal. A gente volta a qualquer momento, a cobertura completa no Jornal Nacional, às 8h30, hora de Brasília. Até já. Saiu. Show. O vídeo foi divulgado às 5 horas da tarde. E a gente tem pouquíssimo tempo. Quem conhece TV sabe disso. A coisa foi divulgada às 5, o Jornal Nacional entra às 8h30. São 3 horas e meia. Só que a reunião tem 2 horas. Bastante cabeças, alguém me ajuda aí, Cris? De ministros, Damares Weintraub de Salles. A ministra Damares. A frase é assim: o que os caras querem é a nossa hemorroida, é a nossa liberdade. Tá vendo foto comigo? Filé, gosta, precisa de pi ou não precisa? Oi?
Bosta precisa de mim. Não, Bosta da Folha não. Bosta não precisa. Bosta não precisa. Não precisa. Bosta não precisa. Pô, você tem uma pandemia e você tem uma encrenca daquele tamanho. Você tem 1h30 para fazer um JN que tem que ser correto. Porque senão a gente vai ter um presidente que vai nos acusar de tudo. A gente vai ter um grupo político que vai dizer que a gente errou nisso, errou naquilo. Então a gente tem que fazer tudo correto em 1h30, num ambiente de grande tensão, sem rasgar as roupas. Os principais trechos da reunião estão no centro da denúncia do ex-ministro Sérgio Moro. A de que o presidente tentou interferir politicamente nas investigações da Polícia Federal. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Ou tem o RPF que não me dá informações. Sistema de informações. O meu funciona. O meu particular funciona. E não dá para trabalhar assim. Fica aí, polícia, vamos interferir. Ou senão, que é a nossa hemorroida, é a nossa liberdade. Isso é uma verdade. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estúpido do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. A posse do prefeito lá de Manaus agora, abrindo cobras coletivas, possa. Em sua intervenção, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sugeriu que o governo federal mudasse as regras de proteção ambiental e da área de agricultura sem passar pelo Congresso. Enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. Que povo armado jamais será escravizado. E que cada um faça, exerça o teu papel, se exponha. Aqui eu já falei, pede o ministério a quem for elogiado, pela Folha, pelo Globo. Vocês mais divulgam só notícia ruim? Que horas são? Já deu 8h30? 8h40, que horas são? Já tem 12 minutos, está no ar, TV Funerária, TV Globo. TV Funerária, morreu mais tantos. Aquela cara de freira arrependida, né? O outro lá, o William Bonner, morreu, não sei o que lá. Todo mundo vai morrer aqui, não vai sobrar nenhum aqui. E se morrer no meio do campo, o urubu vai comer ainda. O meu cheiro é igual de você, vai feder da mesma maneira. Mas enquanto estamos aqui, vamos ajudar o próximo, vamos não atrapalhar o próximo. Não tem o que falar, cala a boca, fica quieto. Olá, presidente. No dia que vocês tiverem compromisso com a verdade, eu falo com vocês de novo, ok? Presidente Bolsonaro. Bolsonaro! São Paulo, presidente Bolsonaro, presidente! São Paulo, presidente Bolsonaro, presidente! Hoje não tem entrevista. Hoje não tem, beleza? Que vergonha, mídia! Corrupta! Comprada! Sem vergonha! A Globo é um lixo! 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 Foi um dia em que os apoiadores do presidente passaram de todos os limites. A Silvia Faria, diretora de jornalismo, meu braço direito aqui, que está trabalhando em home office, dando mó duro, me ligou dizendo que a Roniara, setorista do Planalto e do Alvorada, mandou um e-mail indignada, né, temendo agressões mesmo. Ela já tinha sido agredida em algum governo passado. E a Silvia ficou indignada, eu também fiquei. Silvia sempre foi contra que a gente permanecesse ali no cercadinho, a gente discutia isso no Conselho Editorial. Eu tenho que ter o apoio do Conselho Editorial, liguei para o João Roberto Marinho, que é o presidente do Conselho, contei para ele, e ele que também tinha muitas restrições a que a gente permanecesse ali, disse, não, olha, passou do limite, vamos sair imediatamente.
E aí a gente estava se preparando para divulgar isso no G1. O Sérgio Dávila, diretor da Folha, me pergunta por WhatsApp se era verdade. Eu disse que sim. Divulgamos a matéria. 5 minutos depois, a Folha também divulgou que estaria saindo. Mas não foi nada combinado, mas aconteceu. Todo mundo saiu. Congresso é uma quadrilha do Foro de São Paulo, da Ursal, da Pátria Grande, de Jorge Soros. Então o que eles fizeram? Inventaram essa pandemia para que o governo federal liberasse bilhões para os governos e municípios para que eles comprassem respiradores, fizessem hospitais de campanha para superfaturar. Intervenção com Bolsonaro no poder! Os manifestantes fizeram uma coreografia que remete a grupos neonazistas e de supremacistas brancos americanos. Eles são investigados por participar de uma suposta rede de financiamento a ataques ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional. Atentar contra um dos poderes, incitando ao seu fechamento, incitando a morte, incitando a prisão de seus membros. Não são manifestações protegidas pela liberdade de expressão na Constituição da República Federativa do Brasil, constituída pela Assembleia Nacional Constituinte em 1989. Aliados do presidente Jair Bolsonaro, como o empresário Luciano Hang, da Avan, e Edgar Gomes Corona, da academia Smart Fit, e o presidente nacional do PTB e ex-deputado Roberto Jefferson foram alvos de uma operação da Polícia Federal hoje no inquérito do Supremo Tribunal Federal que apura ataques à corte e a produção de fake news. Eu, inclusive, acabei de receber aqui a primeira proposta de risco para aprovar. A gente deve ir com essa manchete, que é a operação de hoje do STF contra a fake news, e que está incomodando muito o governo, porque menciona o gabinete do ódio, que supostamente responde ao Carlos Bolsonaro, e menciona nominalmente 3 funcionários do gabinete do ódio, que são funcionários do Palácio do Planalto, que dão expediente na presidência. E tem essa cena chocante que aconteceu nos Estados Unidos de um policial que imobilizou esse cidadão negro. Ele acabou morto, sufocado por esse joelho desse policial. Segundo que vejo que ele está com a mão no bolso, como se posando, como se fosse um troféu. Enfim, um dia bastante quente. Como eu disse, na escalada de tensão entre os poderes é mais um degrau. Certamente isso não terá alegrado o presidente e o seu entorno, seus filhos e tal. O presidente Jair Bolsonaro e o filho dele, Eduardo Bolsonaro, reagiram à operação contra fake news em tom de ameaça. Eu até entendo quem tenha uma postura mais moderada, vamos dizer, para não tentar chegar a um momento de ruptura, a um momento de cisão ainda maior, um conflito ainda maior. Eu entendo essas pessoas que querem evitar esse momento de caos. Mas falando bem abertamente, a opinião do Eduardo Bolsonaro não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer. Ordens absurdas não se cumprem. E nós temos que botar um limite nessas questões. Ontem foi o último dia. Acabou! Me desculpe, desabafo, acabou! Querem tirar a mídia que eu tenho a meu favor?
estação está muito cheia, tem bem mais gente do que no último final de semana. Aqui vocês já também estão conseguindo me ouvir muito melhor. A gente está um pouco mais distante do carro de som. Então a gente está vivendo uma crise profunda no governo que também em alguma medida nos impacta. Porque a desigualdade no Brasil, ela tem como pano de fundo a desigualdade racial. E eu acho que, inclusive, o trabalho dessas agências, desses coletivos, tem influenciado o trabalho da grande imprensa. Muitas faixas, muitos jovens negros em especial. A gente vive num país que é estruturado pelo racismo, então a gente não tem acesso a uma saúde de qualidade. Então, quando o coronavírus infecta a gente não tem vaga no Sírio-Libanês, a gente vai se infectar, não é vindo aqui no ato, a gente vai se infectar pegando ônibus lotado, pegando metrô lotado para ir trabalhar. Então, a gente veio hoje protestar contra esse falso isolamento e esse afrouxamento de uma quarentena que nunca chegou na quebrada. Oi, Elisa. Ele tá nessa direção, então eu faço minha oração ali, na direção que ele tá. Ah, é? Como é que você sabe que ele tá lá? Porque eu perguntei. Ah, é? Deus, eu que estou na tua presença mais uma vez, meu Deus, para entregar o meu marido nas tuas mãos, Senhor. Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu te peço, eu te clamo e eu te suplico, meu Deus. Vá nesse momento ao encontro dele, meu Deus. Senhor, tu és os médicos. Eu mergulhei de cabeça. Horas e horas e horas ali, e pra mim eu não queria sair dali, sempre com a câmera perto de mim, e no dia seguinte a mesma coisa, e no outro. Fim de semana, sábado, domingo, não tem dia, né? Ai, Jesus! Ai, Paulo, ela mesmo! A minha filha mesmo, Paulo! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu não acredito, Paulo! A minha gordinha foi embora, Paulo! Eu quero minha filha de volta! Oh, meu Deus! O que é isso, meu Deus? Doença maldita! Sebastião Marinho! Sebastião Marinho! Não tá mais entubado. Não! Ah, que boa notícia! Saiu, tá bem, perguntou de mim, queria até eu passar o meu telefone para eles ligarem para mim. É? Não tá mais entubado, glória a Deus, o que eu te falei. Que boa notícia! Deus é o médico dos médicos. Dani, ele foi entubado de novo. O médico falou que ele estava com muita secreção, estava com dificuldade para respirar. Aí eles entubaram ele de novo. Entubou ontem. Ai, são vidas. Essa doença, ela adoece a família. Severo Antônio Filho. Fala-se dessa alteração da divulgação do Ministério da Saúde em relação aos dados, que agora está sendo divulgado às 10 da noite. Acabou a matéria do Jornal Nacional. Mas não vai correr às 6 da tarde para atender a Globo. A TV funerária. Tá? Não tem cabimento aí. Consolida com clareza, com precisão, a data certinho. Você tá ouvindo? Parece que esse pessoal que faz o Globo, né, Jornal Nacional, gosta de dizer que o Brasil é recordista em mortes.
Eu acho que ele tem que dar voz ao Bolsonaro de algum jeito, porque ele se manifestou sobre esse tema. Mas vem cá, ele deu uma entrevista coletiva. Sim. Aquele pulinho da porta, né? Mas a gente não acompanha mais um pouco. Não, a gente não acompanha mais data. Quando tomaram a decisão, vamos sair, eu acho que isso foi considerado, senão a gente já teria saído há muito tempo. Tem esse risco, mas assim, na boa. Ele anunciou que a decisão não inclui a decisão de parar de cobrir. Pelo contrário, ao sair nossa nota no G1, dizia que nós continuaremos cobrindo. Você dá voz a ele, porque ele está comentando o assunto sobre o qual estamos tratando, mas explica o contexto que ele falou. Porque o ele diz que ele não tem que trabalhar, ele foi muito para a Globo. Ele está fazendo... E no Twitter estão dizendo, ele assumiu que era por causa do JN. Ele assumiu. É a terceira vez nessa semana que o Ministério da Saúde retarda a divulgação de dados sobre a pandemia. Sobre o que disse o presidente, a Globo divulgou a seguinte nota, abre aspas. O público saberá julgar se o governo agia certo antes ou se age certo agora. Saberá se age por motivação técnica, como alega, ou se age movido por propósitos que não pode confessar mais claramente. Gente, vocês não precisam ficar, tá? Porque eu, Marlon e Tomás já estamos... Não seria mega solidária você. Não, mas... Gente, vai sair! Não, me dá os novos casos em 24 horas primeiro. Sim. 30.830. Não estão dando o total de casos? Não estão dando. Quantos óbitos em 24 horas? 1.005 óbitos. Alô? Quero atrapalhar ele. Não, cara, eu tô dando ele. plantão. Tá. Avisa o Ari que vai entrar o plantão. Eu vou dar o plantão e falo com ele. Nas últimas 24 horas, o Ministério registrou 1.005 óbitos e, com isso... Nos últimos dias, com a saída do último titular do Ministério da Saúde e com a posse do atual interino, algumas mudanças foram anunciadas. A primeira delas foi a mudança de horário na divulgação dos números, que parecia deliberadamente para prejudicar o trabalho jornalístico. Nessa manhã de sábado, a notícia era que eles iam parar de divulgar por um tempo, refazer os cálculos ali e voltar a divulgar quando eles estivessem satisfeitos com os parâmetros que eles teriam. Diante da possibilidade da gente ficar sem os números, sem qualquer número oficial, pensei, não, a gente tem que se unir, os veículos de jornalismo profissional, e fazer a gente mesmo, junto às equipes, com os braços maiores, a gente consegue ir atrás das 27 secretarias e a gente levanta e a gente passa nós a divulgarmos. Na Folha de São Paulo, a gente ficou responsável pelos estados do Sudeste, Santa Catarina e Paraná. Está faltando São Paulo e Rio, nesse momento. São 13... Estamos só pelo Piauí. Eu achei uma troca de mensagens com alguns amigos de março e, em determinado momento, eu digo, vou bater na madeira, mas podemos ter cerca de 1.000 mortos até o final de junho. O mês ainda não acabou, o mês de junho não acabou e nós já estamos com quase 50.000 mortos. Parente meu que gosta de falar merda, dizendo, vocês da imprensa são muito sensacionalistas, estão ligados no modo pânico, quando começou o negócio. Cheguei até a parar de falar com alguns. Eu já fiz cobertura do 11 de setembro, de tragédia de Brumadinho, massacres, né? Mas assim, acho que eu nunca vi um número tão alto na minha vida.
Chegou 2 leitos, a gente trouxe 2 pacientes lá da UPA. Agora lotou de novo. Tira um e coloca outro. Assim, questão de minutos, leito ocupa. Tira um, coloca outro, né? Dá óbito já. Entra outro no lugar. O que aconteceu? Morreu? Sua mãe? O que aconteceu? Meu marido faleceu. Seu marido? Não existiu. Eu sinto muito. Obrigada, Dani. Ai, gente. Nas tuas mãos, Deus vem fazer uma obra, o Senhor vem salvar essas almas, o Senhor da sabedoria, dos profissionais, para abençoa os profissionais da área de saúde, da graça, guarda, livra. Ó Senhor, para o Senhor não existe vírus, não existe, meu Pai, doença que o Senhor não possa colocar suas mãos e curar. O que a senhora de São Sebastião? Esposa. Pena que a senhora não pode ir no São Sebastião, porque ele melhorou muito. Melhorou? Muito! Tá acordado. Tá acordado, já falando que vai fazer um churrasco, quando ele sair. Aí, ganhou parabéns. Tá bem mesmo. Você vai sair. Fica tranquilo, não fica preocupado com nada. Aí tá saindo. Deus abençoe vocês tudo, tá? Consegui vencer. Você venceu. Ele tá bem, velho. Eu renasci a minha vida. É uma vitória, porque Deus me deu essa vitória. Então eu vou recomeçar a minha vida, vou começar aos pouquinhos. Eu tenho uma esposa maravilhosa que vai cuidar de mim, e eu tenho certeza, as minhas noras, meus filhos, então eles vão cuidar muito. É um processo, essa recuperação. Não, até... Pronto. Ele se ajuda, pai. Ele quer te ajudar. Ele quer ajudar. São os vizinhos? Ai, os vizinhos. Por isso que eu acho que Deus escutou minhas orações. A gente começou a perceber a gravidade da pandemia, não só pelo que os repórteres traziam das ruas, pelo que chegava de notícia, mas pelo que vinha acontecendo até dentro das redações. As pessoas foram ficando doentes. Passando para deixar um agradecimento rápido, porque eu não tenho muita voz. Muitos mesmo. E o trabalho só aumentou, porque nós incluímos muito mais horas de jornalismo do que havia antes do começo da pandemia. Eu já tirei a máscara, estou no catéter. Isso que eu estou fazendo era muito difícil no primeiro dia. Chegar ao final de uma frase um pouco mais facilmente, mas as coisas estão indo, estão melhorando. E o lado bonito dessa história é que à medida que as pessoas voltavam, você tinha um momento de emoção muito grande. Eu tive Covid logo no começo dessa pandemia, foi um dos primeiros a ter, e passei 8 dias internado
numa UTI. O dia que eu consigo voltar, que eu me curo e consigo voltar a trabalhar, eu tenho para mim que foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Hoje é dia 2 de julho, primeiro dia da liberação dos bares do Rio de Janeiro. Tá tudo tranquilo, tem ninguém socializando. Alguma coisa a gente vai ter que dar, tá? Primeiro dia da liberação dos bares do Rio de Janeiro. A gente tá aqui na Dias Ferreira e tá realmente todo mundo de máscara. Olha quanta gente de máscara. Fazendo o distanciamento, 2 metros de pessoa. Alheia, despreocupada. Despreocupada? Indiferente às regras. Uma multidão indiferente às regras. Lotou os bares ontem à noite. É como se as pessoas já vivessem um tempo sem pandemia, sem a média atual na cidade de 71 vidas perdidas por dia para o coronavírus. Será que houve realmente em algum momento a escolha entre economia e saúde? O dano econômico está aí. O que a gente não conseguiu foi salvar a vida das pessoas. Se nós fôssemos homenagear cada uma das vítimas com 1 minuto de silêncio, seriam necessários 70 dias. Saiu um número bem grande de São Paulo. Ultrapassou, nesse momento, estamos com 100.240. Em 2 minutos, estarão liberados para a publicação. O Supremo decretou luto oficial. O Bonner, a gente vai discutir isso ao longo do dia, mas até agora nada de Bolsonaro. Vamos esperar. E o Brasil acaba de passar o triste número de 100 mil vítimas da Covid-19. Isso foi divulgado pelo levantamento do consórcio de veículos de imprensa, atualizado agora há pouco. O país já perdeu 100.959 vidas por causa da Covid. Eu mandei uma proposta de texto para o Bonner e o Bonner acaba de me mandar a proposta dele. Todo cidadão brasileiro tem o direito à saúde e todos os governantes brasileiros têm a obrigação de proporcionar aos cidadãos esse direito. E não somos nós que estamos dizendo isso, é a Constituição brasileira. Mas o Brasil está há 12 semanas sem um ministro da Saúde titular. 2 médicos de formação deixaram o cargo de ministro da Saúde porque pretendiam seguir as orientações da ciência. E o presidente Bolsonaro não concordou com essa postura deles. Primeiro, o presidente menosprezou a Covid, chamou de gripezinha. Depois, quando um repórter pediu que ele falasse sobre o número alto de mortes, Bolsonaro disse que não era coveiro. Disse 2 vezes, não sou coveiro. Quando os óbitos chegaram a 5 mil, a resposta dele a um repórter foi e daí? Agora o presidente repete que a pandemia é uma chuva e que todos vão se molhar. Ou que a morte é o destino de todos nós e que temos de enfrentar a doença, como se fosse uma questão de coragem. É dever das autoridades que governam o país implementar políticas que visem a reduzir o risco de doenças. E a pergunta que se impõe é: o presidente da República cumpriu esse dever? Entre os governadores e prefeitos, quem cumpriu? Quem não cumpriu? Mais cedo ou mais tarde, o Brasil vai precisar de resposta para essas perguntas. É assim nas democracias e nas repúblicas, em que todos temos direitos e deveres. Essas vidas perdidas eram de brasileiros como todos nós. Não eram pessoas que estavam fadadas a morrer por qualquer outro motivo. Elas morreram de Covid. 100 mil pessoas. Nós reconhecemos a dor de todos os que perderam alguém querido nessa pandemia. Nós respeitamos essa dor e manifestamos a nossa solidariedade irrestrita com cada um.
Uma coisa que eu acho que para mim é mais importante no estudo, quando eu falo assim, é sobre estar presente. Sabe, para mim, ter passado mais de 40 dias em frente a um hospital e escutado todas aquelas histórias, esse é o melhor que eu posso fazer, sabe? Eu tenho essa sensação, assim, a melhor coisa que eu posso fazer no meu trabalho é estar no local, é estar presente. Mas circulando por aí, com a câmera, as pessoas já começam a te provocar, dizendo isso tudo é invenção, isso tudo é mentira, isso tudo não existe, eu não acredito nisso. E quando a gente divulga as nossas matérias ou divulga as reportagens que a gente fez, eu acho que é uma forma de dizer, não, isso está acontecendo. Se você não quer enxergar, é uma opção sua, mas isso está acontecendo.